e a gente fala de basquete pelo NBB 17 no último final de semana, mais precisamente na última sexta-feira. São José Basquetebol recebeu na Farmaconde Arena o Pato Basquete pela última rodada da fase de classificação, já sabendo que não tinha mais chances de alcançar a 8ª posição e foi superada em casa pelos paranaenses pelo placar de 89-77. Calma, TP, os últimos jogos foram realizados no sábado e a classificação final, depois de 36 rodadas, ficou assim. Vamos dar uma olhadinha na classificação final aqui, ó. Minas líder, Flamengo em segundo, Franca terceiro, Brasília quarto, Bauru quinto, sexto Pinheiros, sétimo União Corinthians, oitavo Vasco, nono a equipe do São José. Lembrando que do primeiro ao oitavo, neste primeiro playoff de oitavas de final, essas 8 equipes têm a vantagem de decidir em casa a última partida, se necessário. Vira a tabela, Matheus, por gentileza. 10º colocado Corinthians, Unifacisa, Paulistano, São Paulo, Pato Basquete, Caxias Basquete e Mogi. Botafogo e Fortaleza, esses ficaram fora dos playoffs, não tem rebaixamento. Botafogo, que é dirigido pelo ex-técnico do São José, o Seba, e o Fortaleza ficaram fora dos playoffs. Do 16º ao primeiro, todos se classificaram. E os confrontos de oitavas de final ficaram desta forma. Coloca pra gente, Matheus, a arte feita pelo nosso Israel, o nosso Pederneiras. Tá lá, os confrontos estão ali, ó. Minas, que é o primeiro colocado, enfrenta o 16º Mogi, o 8º Vasco da Gama enfrenta o 9º São José, o 4º Brasília enfrenta o 13º São Paulo, o 5º Bauru enfrenta o 12º, que é o Paulistano, aqui na parte de baixo. O 2º Flamengo enfrenta o Caxias, clássico de Corinthians, né? Como disse o Brunão aqui em off, o Corinthians verde contra o Corinthians tradicional, e eu não sei não, mas acho que vai dar o Corinthians verde, a União Corinthians, que é do Rio Grande do Sul, contra o Corinthians tradicional. Terceiro, Franca contra o Pato Basquete, e o Pinheiros contra a equipe da Unifacisa. Brunão, Vasco e São José Basquetebol. Primeiro jogo já é hoje, o primeiro jogo das oitavas de final, os playoffs, melhor de 5 jogos. Primeiro jogo aqui em São José, repito, hoje. Próximo final de semana, 2 jogos seguidos no Rio de Janeiro. Depois, se houver necessidade, um 4º jogo aqui em São José dos Campos, e se precisar do 5º jogo, decisão no Rio de Janeiro novamente. São José enfrentando o Vasco, que tem cheio de jogador experiente por lá. Marquinhos, Jamal, tem Humberto, tem vários jogadores gatilhaços, preocupação para São José. O Vasco venceu o São José jogando aqui em São José dos Campos, naquele início terrível do São José no NBB, e aí no segundo turno o São José conseguiu a vitória jogando lá no Rio de Janeiro. Eu acho que é um confronto parelho aí, as duas equipes têm condições de superar uma a outra. Acho que dos confrontos deve ser o mais equilibrado, talvez. Então, chance do São José apagar tudo que de ruim aconteceu na primeira fase e aprender, logicamente, com os erros, para poder não errar nesse momento. Agora é o momento que os erros têm que ser quase zeros aí no playoff contra o Vasco. Pois é, eu até fiquei surpreso de ser o Vasco. Eu estava imaginando que seria o Pinheiros ali, do jeito que estava a tabela, mas com essas 2 últimas rodadas, principalmente, São José tinha uma apenas, mas tinha times que tinham 2 jogos ainda para fazer. Foi tudo consumado no último sábado, e no meio do feriado acabou dando o Vasco. Como eu disse na abertura, o São José já foi para a última partida, e talvez até explique-se o resultado, né, do São José perdendo para o Pato em casa. Já sabia que não seria ultrapassado, não perderia a 9ª posição e não chegaria também à 8ª, e já estava mais ou menos decretado ali depois da penúltima rodada que seria o Vasco mesmo. Então de repente tenha tirado um pouco o pé, ou a mão, como queiram, no basquete, e acabou perdendo. Não é bom você ir para o playoff perdendo na última rodada, mas agora é um novo campeonato, é o Vasco da Gama, como eu disse, tem Jamal Smith, tem Marquinhos aí, seleção, tem Humberto, tem outros jogadores conhecidos lá, o Gustavo Basílio, que jogou por aqui, ou seja, tem um quinteto muito forte. Não sei se na hora da rotação o Vasco tem time para poder rodar melhor a equipe, mas um quinteto inicial realmente é muito forte. Vamos ver, começa a decisão hoje na Arena Farmaconde, 7h30 da noite, Brunão. Ou na Farmaconde Arena, como que. E a decisão tem que começar já com o São José, com a gente fala, né, com a mão direita. Tem que aproveitar agora esse primeiro jogo aí contra o Vasco, vencendo, para já começar com 1-0
nessa melhor de 5. E a gente está vendo aí os playoffs, o Matheus colocou pra gente, já começou ontem os playoffs. Ontem na Arena Unifacisa, o Unifacisa perdeu em casa pro Pinheiros. 68 Pinheiros, 50 para a equipe do Unifacisa, já começou bem ganhando fora de casa. Placar de chupetinha, né? Oi? Placar de chupetinha. Placar de chupetinha, bem lembrado. E também, esse não foi placar de chupetinha. No Antônio Prado Júnior, o paulistano fez o dever de casa e venceu o Bauru por 93-77. Bela vitória do paulistano. Hoje segue com o jogo do São José e a equipe do Vasco, 7h30 da noite. Pouco mais tarde, 8h30 da noite, no ginásio do SESI, lá em Caxias do Sul, tem Caxias e Flamengo. Flamengo, obviamente, franco favorito para a partida de logo mais. É o NBB, vai começar a funilar, todos querem essa taça aqui, ó, no final das contas, tá certo? Vamos torcer para o São José avançar para as quartas de final.